Boa tarde, leitores do portal Mais Tupã. Estávamos aqui num bate-papo com o Dr. Miguel Ângelo Demarque, secretário municipal de saúde, e tivemos um probleminha com a internet, oscilação do nosso sinal. E nós vamos voltar, vamos retomar, doutor, pedir até desculpa ao senhor, vamos retomar aí para que a população possa ter as informações de uma forma mais clara, uma forma concreta. Como que está a situação da Covid-19 em Tupã hoje, doutor Miguel? Diego, como nós estamos conversando aí, é uma situação assim muito complexa, né? E além de tudo, uma situação que nós já estávamos aguardando essa resposta da transmissão do vírus na nossa cidade, né? Nós estamos vindo num crescendo e tivemos um surto epidêmico numa instituição, depois nós tivemos um aumento de casos um pouco menos acelerado, e de 3 semanas para cá nós estamos aumentando cada vez mais, né? Nós tínhamos 1.100 no começo do mês, hoje nós estamos com, não tem o final do mês ainda, nós estamos com 1.247 casos. Isso é um sinal do quê? Está havendo a transmissibilidade, tá? Por que existe transmissão? Existe transmissão porque alguém que tem sintomas ou alguém que não tem sintomas, ele está levando esse vírus para outras pessoas. Porque as pessoas, e a própria população, ela tem ideia de que o problema é ficar doente. Tá? O problema é ficar doente para aqueles que vão precisar ser internados. Realmente isso é um problema, que isso aí pode gerar situações sérias no hospital, inclusive até uso de máscaras, intubação, alguma coisa nesse sentido. Mas o problema todo é que está se disseminando o vírus. O vírus ele está disseminado na população. Se você pegar hoje o mapa de Tupã, não há local na cidade que não tenha esse vírus, não há predomínio, certo? Das não regiões, há uma região específica com transmissão. Disso. Por quê? Porque é óbvio, todos nós nos encontramos em todos os lugares aqui na cidade, sejam em locais religiosos, em locais de empresas, de trabalho, de lojas, de festividade, né? Houve também, de uma forma bem infeliz, né, a ideia de que o vírus não existia mais. Né? Houve-se uma acomodação. Numa dessas, o vírus se aproveitou, tá? Ele se aproveitou porque a gente pensa assim, puxa, eu estou cheio de energia, estou lá, estou me divertindo, mas eu estou também transmitindo, tá certo? E essa transmissão leva para outros colegas de trabalho, para os amigos e amigas que nós temos, para o nosso pessoal da família. Então, qual é a estatística hoje que você tem? Muitos contaminados, mais de 1.247, é um número grande se você for pensar, por tudo aquilo de prevenção. Já passamos de 2% da população. Passamos de 2% da população. 10 mil e tantos testes foram feitos para a gente perceber que muita gente é contaminada e não se pega pelo teste, tá certo? E aí o que nós vamos observar? O pessoal mais idoso internado, né? Porque quanto mais pessoas contaminadas, maior é o número aí de pessoas que são contaminadas, que são suscetíveis aos sintomas graves. Né? Aos sintomas graves. E não tem mais essa situação de muito comorbidades, não, certo? Nós já tivemos pessoas de 20 anos internadas, tivemos pessoas de 96 anos internadas, certo? E o que nos leva muito a crer que isso vai aumentar cada vez mais, porque nós não ainda nos conscientizamos. Qual que é a melhor prevenção em relação a qualquer infecção viral? É não estar aglomerado, não estar junto. As pessoas, elas estão se abraçando, se beijando, dançando, elas estão de todo tipo de festas que você imagina. E não só isso, às vezes nós aqui, nós estamos com máscara, correto? Correto. Aí eu te convido para ir lá tomar um cafezinho. Poxa, nenhum dos dois vai tomar café sem abaixar a máscara. Sem abaixar a máscara. Certo? Se um de nós dois estivermos com esse vírus, o que vai acontecer? E muito próximos, vai passar. Vai haver a contaminação. Tudo bem, eu posso tomar um café, eu posso tomar água, eu posso ir a um restaurante, a um barzinho, mas eu tenho que manter distância. E quanto menos proteção eu tiver no meu nariz, na minha boca, mais distante eu tenho que estar. Certo? Se não fosse assim, nós não teríamos protocolos que o Ministério da Saúde coloca para a gente. Né? Então, todos esses
fatores estão levando a esse aumento aí que podemos dizer que já seria quase que uma segunda onda de contaminação na cidade? Sim, eu creio que nós estamos entrando na mesma situação que outras cidades da região também estão entrando. São Paulo já está nessa situação. Nós recebemos um comunicado da Secretaria de Estado da Saúde para não se desativar nenhum tipo de leito ligado à Covid, esperar o que pode se vir como recomendação a partir do dia 30 de novembro, quando o governador vai nos falar algo, certo? Além de tudo, a gente procurar organizar cada vez mais essa prevenção, orientar os distanciamentos, produzir menos aglomerações possíveis e imaginadas, né? E é óbvio que a gente sabe que todo mundo gostaria de estar hoje nesse calorão que está, certo? Muito à vontade, certo? Você vai lá, já pensou se você falar tudo isso lá naquelas praias aí que está lotado de gente, você sai lá vaiado, né? Sim, se não sair de outra forma, mas é dessa forma. Enquanto tiver esse tipo de aglomeração, vai continuar. Os casos vão continuar. Tivemos casos aqui, pacientes que vieram, eles estavam saudáveis, bacaninhas, tiveram uma viagem que foram para uma capital do Nordeste, João Pessoa, por exemplo, certo? Voltaram. 4 pessoas dessa família, todas já no avião com síndrome gripal e já aqui ficaram positivas. Então, é um problema que desde o começo nós falamos. Vai mexer com a economia, vai mexer com o turismo, vai mexer com as escolas, vai mexer com as igrejas, claro que vai, certo? Mas é assim, se você não passar talvez um X número de meses organizando a tua vida, no sentido de você aglomerar menos, não vai parar nunca. Doutor, o senhor até falou que houve uma notificação aí do governo do estado para não se desativar leitos que seriam reservados para o Covid. Hoje em Tupã nem teria como desativar nenhum tipo de leito reservado, porque dos 25 leitos de enfermaria, 18 estão ocupados. Né? Sim, para você ter uma ideia lá, 18 ocupados, 14 pacientes de Tupã, 5 de fora. Esses 5 de fora, 3 deles são de uma cidade que já estava para desativar esses leitos Covid, certo? Agora, o que acontece? Se ocorrer isso, quem é que vai ficar responsável por Covid na região toda? Tupã. E Marília, lá na região mais próxima. Então, nós temos que a Adamantina também é uma cidade que pode ficar responsável, mas Tupã está ligada aqui, olha, está ligada a Parapuã, Bastos, Iacri, Rinópolis, vem tudo para cá. E mesmo cidades em volta que teriam alguma estrutura, acabam mandando os pacientes para Tupã, por N motivos, mas acabam mandando esses pacientes também para Tupã, né? Sim, claro. Em vez de ficar nas suas cidades, mandam para ser tratados aqui na Santa Casa. Porque, na realidade, o que vai acontecer no final da história realmente é isso. As unidades de saúde, a atenção básica, ela vai acabar absorvendo o maior número de pacientes, certo? Por quê? Porque realmente os sintomas serão leves. O vírus ele está mostrando isso, que ele vai dar sintomas leves. Porém, nunca se sabe de um grupo de 100 pessoas quem são aqueles que vão desenvolver doenças graves e sérias, com sequelas. E não necessariamente são pessoas com comorbidade, ou fumantes, ou hipertensos, que vão ter os sintomas graves, né, doutor? Não. Ó, eu vou citar um exemplo, porque esse professor lá na nossa faculdade, ele conversou e já falou publicamente isso. Esse professor ele teve Covid, foi para a UTI, lá em Marília, voltou bem e tudo mais. Tá. 15 dias após, estava muito bem e tudo mais. Ele começou a ter uma dispneia, uma falta de ar muito grande, não se deslocando mais do que aí 4, 5 passadas sem ter que parar para descansar. Ele começou a ter fraqueza muscular e uma fraqueza muscular na musculatura da deglutição, quer dizer, quando ele vai engolir, ele não consegue engolir. Principalmente se for sólido, ele engasga, certo? Isso já faz 30 dias que ele está em evolução disso, certo? E outras pessoas estão com problemas pulmonares graves. Pessoas jovens, nós temos pessoal jovem que fala o seguinte: olha, parece que eu tenho um concreto dentro do meu pulmão, parece que eu tenho uma laje de concreto que eu vou tentar abrir e eu não consigo. E pessoas que fazem atividades físicas. E casos desses já em Tupã, né, doutor? Casos desses em Tupã. Nós temos casos de médicos dessa forma aqui em Tupã, para você ter uma ideia, que estão com esse tipo de sinais e sintomas pós a síndrome gripal do Covid, né? A síndrome gripal do Covid, ela é uma doença sistêmica. A gente fica muito em cima de pulmão,
mas ela ataca todo o trato gastrointestinal, o sistema renal, sistema nervoso central cerebral e sistema nervoso periférico, que são os nervos nossos, de monte acontecem situações, tá certo? Tem pessoas que muitas fisioterapias acontecem por causa disso, tá? E isso em jovens, né? Porque em adulto ou idoso, ou morre, certo? Ou o que vai acontecer? Vai ficar com sequelas piores, aí não vão nem sair de casa. Uhum. Né? Doutor, e a esperança que todo mundo tem, é o que está sendo mais falado, é a questão da vacina. Como que o senhor que está estudando todo esse desenvolvimento do Covid, qual a expectativa do senhor para as vacinas? Olha, as vacinas, elas estão muito controversas ainda, porque é óbvio, os laboratórios, eles não podem ficar divulgando resultados de vacina assim de toda forma, sabe? Então o que acontece? Eles têm alguns protocolos, esses protocolos precisam ser respeitados. Então quando que você tem vacina? Você tem uma vacina depois que forem passadas de 5 etapas de testes, correto? E essas etapas de testes, elas têm que ocorrer. Então, o que houve já uma brigazinha aí há umas 2 semanas anteriores? A obrigação que um sistema falou assim, olha, vai e prepara logo essa vacina no Instituto Butantan. Veio o governo federal e falou assim, não é por aí, certo? Nós não vamos autorizar algo que não passou pelas 5 fases. E realmente é isso. Então, qual que é uma previsão? Previsão de ter vacina varia de 3 meses até 6 meses. Tá? Então, antes, se você quer uma vacina muito bem focada, que vai funcionar para o atual vírus, certo? Vamos ter que aguardar um tempo maior, 6 meses mais ou menos. Por que eu falo porque é atual vírus? Porque hoje nós já estamos estudando pacientes que já tiveram Covid. E estamos fazendo os anticorpos. E observamos que quem tinha anticorpos em março e abril não tem anticorpos mais agora. Então significa que esse paciente está tão vulnerável ao Covid quanto nós que não tivemos, certo? E o que acontece? Ele também pode adoecer da mesma forma anterior, pode ficar tão grave ou não, certo? Então a vacina provavelmente vai valer para um tipo de vírus. Tem 3 tipos e por um de vírus. tempo determinado, pelo que se percebe. E na Europa já começou a aparecer o segundo tipo de vírus, tá certo? Então, quer dizer, é uma loucura, viu, Diego? Doutor, e algumas pessoas estão até questionando por que só aumentou o número de casos agora pós-eleição, por que antes da eleição não se falava, mas não existiu. As notícias e os boletins continuaram sendo publicados normalmente durante o período eleitoral, né? Justamente. O problema todo foi o seguinte, para a realidade da história. O período todo que antecedeu essas eleições foi um período de abertura. Quem abriu foi o governador. Você está entendendo? Não estão julgando nem ele, pelo amor de Deus. E foi o governador que autorizou as atividades esportivas, a volta da questão dos bailes, das casas de espetáculo. Tudo isso foi uma decisão do governador, né? Claro. Para você ver, naquela época que era tudo fechado, Tupã era a única cidade que praticamente estava aberta. Mas estava sob controle. Hoje, o município ele não tem controle sobre muitas situações. Nós não temos o controle sobre a instituição hospitalar. Nós não temos controle hoje sobre o barzinho, o restaurante. Por quê? Porque tudo isso passa a ter, nós somos coadjuvantes nessa situação, certo? E o que acontece? A população aproveitou disso, que já estava cansada de ficar 7 meses sobre uma situação de não saia, não faça isso, não vá para tal lugar, de se abrir, certo? Agora, abriram-se, e agora tem as consequências dessa abertura. Em minuto algum foi omitido um caso de coronavírus. Tá? O que está acontecendo hoje é consequência da vamos dizer assim, liberalização precoce, que não deveria ter sido acontecida. E sem fiscalização, né? Sem fiscalização. Tá? Então, acho que isso é importante para os nossos leitores estarem cientes que todas as notícias do Covid sempre foram transmitidas. Às vezes até as pessoas davam mais importância para as notícias voltadas para as eleições do que para as notícias voltadas ao Covid. Mas elas continuaram sendo passadas, continuaram sendo transmitidas. E é importante frisar que hoje quem faz o controle do que abre, do que fecha e fiscaliza é o governo estadual, né? Sim, o governo estadual. Certo? O governo municipal, inclusive, ele tem a liberdade, no Plano São Paulo, se você for ler lá, em nenhum momento o Plano São Paulo diz assim, o prefeito ele tem a liberdade de
restringir o que o plano fala. Lá está escrito assim, o governo municipal ele pode até ampliar mais a abertura. Então isso restringe, certo? Agora, você já sabe que tudo aquilo que já estava muito mais fechado já tinha uma certa fuga disso. Tinha pessoas fazendo aglomerações. Depois que você abre com permissão... Está liberado. Certo? O que eu ouvi acabou, não tem mais vírus, não tem mais infecção, o vírus não está mais nem aí. Outra, todos os medicamentos que nós tomamos, ivermectina, azitromicina, está funcionando. Não está, porque se você for ver todos os pacientes que estão internados, vamos fazer a história deles, todos eles tomaram isso. Até porque se esses remédios realmente funcionassem, ninguém morreria do vírus. E não existe medicamento específico para vírus, isso que é o fundamental da história. Aquela expectativa que todo mundo tinha quando surgiu o coronavírus, é que seria igual ao H1N1, que o H1N1 tinha o Tamiflu, que funcionava na maioria dos casos, e o coronavírus não surgiu nenhum medicamento que realmente seja efetivo. Né? Para você ver se funcionasse muito bem isso, os Estados Unidos eles usam muito um antiviral chamado Ribanavir, que se utiliza para outras doenças virais aí, para maior controle. Se fosse assim, certo, não teria esse número de aumento de casos e o número de óbitos e muito de infectados que estão lá dentro, certo? Então não existe medicamento próprio. O que existe para vírus é o seguinte: prevenção. Mais uma vez, vamos esquecer o coronavírus. Se você está gripado, certo? Aquela gripe simples que há 2 anos atrás só pensávamos nisso. Se você espirrar aqui, nós estamos em 3 pessoas, certo? Fatalmente um outro, daqui uns dias, ia começar com uma dorzinha de garganta, mal-estar, alguma coisa assim. Porque o vírus se transmite muito fácil. As bactérias são de formas diferentes. O fungo precisa ter muita umidade, né? Então, a tuberculose, por exemplo, você precisa ter critérios para você, às vezes, ter tuberculose. Você precisa estar imunodeprimido, você precisa ser etilista, fumante crônico, entendeu? Você precisa morar com alguém que tenha tuberculose para você se contaminar. Demora mais. Demora mais. Então, a hanseníase também. Eu preciso ter um contato de 5 anos, praticamente, ao lado de um de vocês dois aqui, para eu poder me contaminar com hanseníase. Então, é uma coisa que é muito mais lenta. Vírus não, vírus é imediato. E vírus, em 3, 4 dias, ele dá essa resposta. O Covid não deixa de ser um vírus, só que é um vírus requintado, é um vírus refinado. É um vírus que ele quer o quê? É um vírus que ele desenvolveu uma carência de chegar no sistema respiratório, do trato gastrointestinal, do cérebro das pessoas e fazer a destruição que ele faz. É um vírus que ataca o corpo como um todo. Sim, sim. A maioria das pessoas, quando tem coronavírus, sente-se confuso, mal-estar, indisposição, fraqueza muscular. Por quê? Porque o vírus está correndo no corpo dele. Dr. Miguel, vamos terminar por aqui nosso bate-papo, já estamos nos alongando. Agradecer ao senhor por prestar esses esclarecimentos à população, por falar conosco na tarde desta sexta-feira, e deixe sua mensagem aí para os moradores, para os leitores do Mais Tupã, pelas lentes do nosso portal. Olha, o que eu deixo é bem claro o seguinte: nós temos toda a nossa liberdade de nós fazermos, irmos e voltarmos a todos os lugares. Graças a Deus nós estamos num país que nos permite tudo isso, certo? Que essas coisas não aconteceram na China porque lá eles não permitem. Você não sai de casa, você não sai de casa, certo? Mas se eu sair, gente, vamos pelo menos respeitar o seguinte: se eu não estiver comendo nada, se eu não estiver tomando nada, vamos estar de máscara, certo? Eu vou sentar na mesa com 8 pessoas lá, certo? Enquanto não me chegar aquele prato, não me chegar aquela bebida, vamos ficar com essa máscara. É chato, é ruim, é cansativo, mas você vai ter menos chance de ser contaminado e de contaminar outras pessoas. Então é isso aí, pessoal. Vamos todos nos prevenir. O coronavírus está aí, é uma realidade, e todos tomando os devidos cuidados, nós vamos conseguir passar por mais essa onda do vírus que está chegando em nossa cidade. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.